Olá, muito boa noite. Eu sou o André Zenobini, comigo a jornalista Anete Pool. Somos do portal de notícias O Litorâneo e estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da cidade do Rio Grande. E eu quero te convidar para no dia 12 de novembro, às 8 horas da noite, acompanhar o último encontro entre os candidatos a prefeito do município do Rio Grande, numa transmissão unificada entre a Rádio Cultura Rio Grandina, o portal de notícias O Litorâneo e também a Rádio Web Zona Sul, juntos para fazer um último encontro de ideias, de debates, de propostas para você escolher o futuro da cidade do Rio Grande. E nesse momento, a partir de agora, nós vamos conversar com a candidata a vice-prefeita na chapa de Vera Maiorca, Cláudia Peixoto. Boa noite, seja bem-vinda. E eu vou pedir que tu inicie te apresentando para a população do Rio Grande. Quem é Cláudia Peixoto? Boa noite. André, só um minutinho. Tá com problema o som. Eu tô recebendo você falando ainda. Eu acho que a tua internet deu uma atrasada. Cláudia, tu me ouve bem? Ouço bem. Perfeito. Então vamos lá. Anete, vamos fazer a tua reconexão nesse momento, enquanto a Cláudia faz a sua apresentação. Então, boa noite. Queria iniciar agradecendo essa oportunidade e poder me apresentar. Então, meu nome é Cláudia Peixoto, eu sou natural do interior de Goiás e há mais de 10 anos eu vivo aqui em Rio Grande. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, onde também me especializei em Filosofia do Direito. Sou mestra em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas. Sou mestra em Direito e Justiça Federal pela Universidade Federal do Rio Grande, onde também faço doutorado. Perfeito. Já fui professora. Oi? E o que te levou a entrar na política nesse ano de 2020? O que te levou a ser candidata a vice-prefeita da nossa cidade? A minha trajetória em Rio Grande, em que eu começo dando aulas de Direito na FURG, como professora substituta, e na faculdade em Anhanguera, nos cursos de Direito, Enfermagem, Engenharias, e onde eu pude trabalhar muito e desenvolver projetos de extensão com a nossa comunidade. E militar no ativismo em direitos humanos. Então, é a partir dessa vivência do ativismo em direitos humanos, da minha formação como mestra em cidadania, da minha preocupação, né, e envolvimento com as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade, é que eu chego e coloco o meu nome ao lado da Vera como candidata a vice-prefeita da nossa cidade. Eu só queria, André, complementar essa minha trajetória de mais de 10 anos aqui em Rio Grande, dizendo que no ano passado, com muito orgulho e com muita felicidade, eu recebi o título de cidadã rio-grandina, o que tornou o meu pertencimento ainda muito mais valoroso, mais forte, com um vínculo maior de responsabilidade. Cláudia, vocês colocaram o nome à disposição, tu e a Vera Maiorca, para concorrer com o plano de governo chamado Se Rio Grande Fosse Nossa. Eu quero iniciar te perguntando algo que eu achei muito interessante nesse plano de governo. É um plano de governo bastante forte, em termos, em atitude, ele é bastante diferente dos demais nesse quesito. E ele começa, no primeiro parágrafo dele, ele traz uma frase que eu vou ler e eu vou pedir para tu comentar um pouquinho sobre ela, que é o seguinte: precisamos dar consequência prática à máxima de que nada será como antes. Precisamos organizar a esperança e apresentar uma alternativa à barbárie. Me explica um pouquinho o que seria essa barbárie. Bom, antes de chegar nessa questão da barbárie, eu queria falar rapidamente sobre por que se Rio Grande fosse nossa.
Rio Grande é nossa, mas se fosse nossa, é um convite, uma convocação e uma provocação, no sentido de que nós temos que nos apropriar da nossa comunidade, no sentido da participação popular e da tomada de decisão. Bom, organizar a esperança é a forma que nós temos de enfrentar essa barbárie que está diante dos nossos olhos, com o avanço da mutilação dos nossos direitos, com a destruição cada vez maior da natureza, e isso só pode ocorrer se nós assumirmos que a esperança não é o lugar da passividade, que a esperança é o lugar da praxis, da ação, e que isso só vai acontecer se nós também nos conscientizarmos disso e exercermos uma cidadania engajada, ativa, participativa, né? Você deve ter percebido que o nosso programa de governo é um chamado à cidadania e à democracia participativa. Quando a gente fala num contexto de uma eleição municipal, a gente tem um olhar sobre a localidade. A gente precisa falar da política macro, porque nós estamos dentro de um contexto macro, dentro de uma nação, dentro de um estado e dentro de um município. Mas quando a gente coloca isso dentro de um plano de governo, eu preciso te fazer o questionamento. O pessoal com esse plano de governo vê todos esses direitos, todos esses deveres do município não sendo cumpridos nos 8 anos de administração do PT, de que é um partido, podemos dizer, co-irmão ao PSOL. O PSOL surge a partir de uma vertente do PT. Tu conseguiu ver todo esse desarme de uma política, de uma ala socialista, de uma ala social nesse governo do PT, para apresentar um plano de governo nesse formato? Bom, então eu vou começar pelo início da sua pergunta, que existe um atravessamento entre o macro e o universo municipal, nos parece muito claro, porque são políticas que chegam até nós através, por exemplo, de redução de verbas, né, e de ataque à Constituição Federal que deságua, consequentemente, nas nossas vidas cotidianas, né, de como nós estamos nesse país, né, de quão fortalecidos ou quão vulneráveis. Sem dúvida nenhuma, nós temos um reconhecimento de que o governo, e aí numa perspectiva, né, macro, no Brasil sofreu um golpe institucional em 2016, que isso chega até nós hoje corporificado por um governo de extrema direita, né? E com relação à administração municipal, nós somos capazes de elaborar críticas construtivas e de reconhecer méritos que acho que ao longo da nossa conversa de hoje, eles poderão surgir, né? Então, eu teria várias colocações para podermos discutir, mas para reconhecer que foi um governo democrático, um governo popular, mas que há muito por se fazer. E a nossa proposta é de fazer o que nós entendemos que seja uma Rio Grande que possa ser construída com a participação popular. Né? Quer concluir? Pode concluir, senão eu avanço. Não, pode... Dentro dessa linha que tu vem falando, um outro trecho do programa de governo de vocês diz o seguinte: o conteúdo de nosso programa toma como premissa a luta de classes, baseado na exploração da classe trabalhadora privada a cada dia de uma parcela maior de seus direitos. É preciso mudar essa realidade de injustiça social, que os ricos paguem a conta. Qual vai ser, se o pessoal chegar à prefeitura, a visão de vocês com a iniciativa privada? Vocês vão cobrar mais dos empresários? Como é que será essa relação a partir do momento em que se coloca essa luta de classes, essa questão de que os ricos paguem a conta, já na segunda página do seu plano de governo? Como será essa relação? Muito pelo contrário. Nós temos uma visão de fortalecimento das iniciativas privadas, dos pequenos. Para isso, nós
trazemos, né, todo um ideário de economia solidária, de consumo sustentável, de fomento aos pequenos, que frente aos grandes são os grandes injustiçados, né? Vamos considerar algo que está muito próximo de nós, né? Durante a pandemia, quem foram os primeiros que receberam a ajuda do governo federal? Não foram os pequenos, foram os grandes, foi o capital financeiro dos bancos, né? Quando nós falamos que os ricos paguem as contas, nós estamos pensando dentro da competência do município em onerar aqueles que devem onerar e as obrigações do município em dar cumprimento à Constituição Federal. E aí eu trago um exemplo prático, um exemplo concreto, né, que é a função social da propriedade privada. Quantos imóveis abandonados e desocupados e que não cumprem a sua função social nós temos em Rio Grande? Cabe ao município dar cumprimento ao Estatuto da Cidade e onerar esses IPTUs daqueles que não cumprem a sua função social, majorar e, em atos extremos, desapropriá-los, porque o problema habitacional nosso é muito grande, não só a nível local, mas a nível nacional, né? Se por um lado a União, quando os imóveis rurais não cumprem a sua função social, os desapropria para a reforma agrária, o município também tem uma função, uma obrigação a cumprir com relação aos imóveis que não cumprem a sua função social. É nesse sentido, André, né? No nosso governo, os pobres não serão onerados, porque a justiça social começa onerando aqueles que têm maior capacidade de arcar. E é nesse sentido que está colocado no nosso programa de governo. Perfeito. Eu vou chamar a jornalista Anete Poul para a conversa nesse momento. Anete, por favor. Está sem áudio, Anete. Eu sempre tiro por causa dos barulhos. Vocês falam no programa de governo de vocês que não podemos, que vocês não podem, que não se pode subestimar e nem mesmo superestimar o processo eleitoral. O que isso diz? Bom, uma eleição, um processo eleitoral, a bem da verdade, é um momento muito fugaz e passageiro, para nós reduzirmos o exercício de uma cidadania. E muitas vezes o que ele reflete em termos de representação são interesses do grande capital, do mercado, e não do trabalhador, da trabalhadora, das comunidades que sofrem. É nesse sentido que nós, então, fazemos nesse programa denúncia de que temos consciência que também esse processo eleitoral, ele vem dentro de uma lógica de desigualdade, né? Para isso, não precisamos ir muito longe. Hoje, na representação do Congresso Nacional, quem são os que estão lá presentes? Os representantes da classe trabalhadora ou do capital? Ou dos interesses de uma pequena elite? Então, é nesse sentido que nós também somos capazes de lançar um olhar crítico sobre esse processo eleitoral. O que nós queremos na Câmara de Vereadores são trabalhadoras, são mulheres, são homens e mulheres negros, que represente a comunidade LGBT, que represente as pessoas que vivem a cidadania mais onerosa da doença. E é nesse sentido que nós também queremos, no Executivo Municipal, pessoas que estejam compromissadas com essa realidade. Ok. Posso ir, Anete? Pode. Eu ia passar para ti já. Um dos primeiros itens do governo de vocês, o número 2, pergunta se Rio Grande fosse ecossocialista. E aí ele traz uma das principais discussões do nosso município, que é a questão do transporte coletivo. E no programa de governo de vocês, vocês aplicariam a tarifa zero no transporte coletivo. Ou seja, transporte coletivo gratuito para toda a população de Rio Grande. Como se daria isso? Seria através do DATC? Seria através de uma outra entidade? Seria assumindo toda a frota das atuais operadoras? E mais, como sustentar com o orçamento público essa tarifa zero?
Bem, então vamos assim elaborar de forma, né, detalhada. Essa é uma pergunta extremamente complexa, né? Primeiro, eu sempre gosto assim, em debates, em espaços de construção, ao lado dos nossos companheiros e companheiras, e da Vera, de colocar a seguinte questão: o transporte público ele deve ser pensado a partir do seu lugar, como um direito, transporte e a mobilidade. E a partir disso, nós criamos para o Estado a obrigação de prestar um serviço público que é essencial. Bom, os serviços públicos, eles devem ser prestados e podem até ser cobrados desde que sejam preços módicos e que esses preços não constituam um obstáculo, no caso do transporte público, ao direito de ir e vir dos usuários e das usuárias. Bom, dito isso, a gente agora tem que lançar um olhar para a nossa realidade local. Nós temos uma gigantesca frota de veículos particulares, e nós temos um transporte público que é caro, que é oneroso para as trabalhadoras e para os trabalhadores, que hoje está numa condição precária de permissionário, né? E nós temos uma autarquia municipal, que é o DATC, né? O que nós temos que examinar nesse contexto? A necessidade de municipalizar esse transporte, já que, do ponto de vista da delegação para a iniciativa privada, isso tem se mostrado um fracasso, né? E fazer um estudo para viabilizar como o DATC pode ser capaz de arcar. Mas, acima de tudo, André e Anete, nós temos que ouvir a comunidade. Nós temos que ouvir as pessoas que moram nos bairros, na Junção, São João, na cidade de Águeda, no Cassino, Navegantes, em todos os lugares, para que nós, então, possamos, que eles tragam até nós a realidade do que é necessário ser feito em termos de transportes, de deslocamentos, de linhas, de trajetos, né? Bom, a questão do preço, e aí é outra questão que nós temos que pensar. Transporte público, serviço público, não é para gerar lucro. Nós gostamos muito de dizer, e isso eu dizia para os meus alunos e alunas, né? O ser humano é caro. E ele é caro em vários sentidos. Ele é caro porque ele é único, porque a vida humana é irrepetível, é singular, mas é caro porque é dispendioso formar um ser humano, educá-lo, né? Já na gravidez é dispendioso, né? É dispendioso cuidar da infância, é dispendioso cuidar da velhice, mas o Estado tem que arcar, sim, porque se nós vivemos no Estado, se nós cedemos parte dos nossos direitos, da liberdade para viver num Estado, o Estado tem que cuidar de nós. O Estado tem que prover esse cuidado. E aí, claro, a tarifa zero é a forma como nós entendemos que podemos prover o exercício da cidadania dos estudantes e das estudantes, das trabalhadoras e dos trabalhadores, das pessoas com doenças, das pessoas idosas, né? Então, é nesse sentido que nós entendemos que prover a tarifa zero é, na verdade, cumprir um direito que é das pessoas, e as pessoas precisam se apropriar dessa consciência. O Estado não faz favor a ninguém, ele cumpre uma promessa que está feita na nossa Constituição Federal. Então, como colocar essa tarifa zero dentro de um orçamento já bastante comprometido, que nem o do município do Rio Grande, com financiamentos a serem pagos, com uma dívida com a Previrig a ser paga, com uma folha bastante onerosa de servidores públicos. Como vocês imaginam fazer essa construção, que é dispendiosa, é uma situação bastante cara, manter, estruturar o transporte coletivo, principalmente porque ele precisa de melhorias, ele precisa de ampliação, ele precisa de novas linhas, ele precisa de novos ônibus.
como fazer isso com o já limitado orçamento municipal? Bom, André, nós não somos mercadoras de ilusões, né? O que nós vamos fazer é uma auditoria das contas do município, nos apropriar dessa realidade, não só do município, mas também das autarquias, e no caso do DATC, e a partir, então, do conhecimento dessa realidade, nos mover no sentido e na vontade política de dar concretude a esse direito. Então, é nesse sentido, nós vamos nos esforçar a partir, então, do conhecimento da realidade financeira do município para nos direcionar nesse sentido. Perfeito. Anete. Falar contigo sobre na área da segurança. Vocês falam que vocês, o programa de vocês é que vocês são contra a militarização da Guarda Municipal. Até agora, o que a gente tem visto nos entrevistados é que todos eles são a favor de uma guarda municipal armada. Pelo que eu percebi do programa de vocês, não, né? Vocês não são a favor de uma guarda municipal armada. Vocês falam em qualificação ainda mais dos serviços, né? Mas não ela armada. Seria isso, Cláudia? Então, Anete, segurança pública é uma questão e a Guarda Municipal é outra questão. À luz do que determina a Constituição Federal, o que a Guarda Municipal deve fazer é a preservação, o cuidado do patrimônio público. E armar a Guarda Municipal é fazer um atravessamento de uma função que não lhe compete. Nós, sim, vamos valorizar os trabalhadores da Guarda Municipal, valorosos trabalhadores, mas não atravessar competências que não lhe são cabíveis. E isso não sou eu, Cláudia, que está falando, né? A competência da Guarda Municipal está lá na Constituição Federal, se não me engano, a partir no artigo 144, parágrafo 8º, se não me engano, né? Mas nós temos que debater a função da Guarda Municipal a partir do que nos dita a Constituição Federal e discutir a segurança pública dentro de outro lugar, né? E no que tange a segurança pública, o que nós não somos também a favor é de aumentar a violência do Estado para combater a segurança, para enfrentar, né, ou para tratar da segurança pública. Por quê? Porque nós entendemos que violência não se combate com violência. Não é acirrando a violência do Estado em relação às comunidades para tratar a segurança pública, né, e a criminalidade, que nós vamos dar conta disso. Muito pelo contrário, nós vamos dar conta da segurança pública com a presença social do Estado, né, com a revitalização dos espaços públicos, com projetos que tratem a questão da drogadição, né, com a educação. Aí sim, eu acho que nós vamos fazer um trabalho que vai ao encontro da segurança pública. E isso também, assim, é algo que tem dado certo em outros lugares, né? E o exemplo de enfrentar a questão da violência com o acirramento da violência é algo que tem dado errado em todos os lugares. Uma das principais formas de combater a violência, combater a questão da segurança pública, eu não enxergo, e aí me corrijam vocês duas se eu estiver errado, de que não há melhor caminho do que a educação. Para mim, esse é o principal item de combate à violência e busca de uma maior segurança pública da nossa população. No programa de governo de vocês falam em aprofundar as discussões a respeito do documento orientador curricular do território rio-grandino e também falam na questão da valorização salarial com, no mínimo, o piso nacional da categoria para os professores do município. Primeira pergunta para vocês é: quais serão essas diretrizes que o pessoal, se eleito, dará para a educação básica no município do Rio Grande, para a educação infantil, para a educação básica, fundamental, que é de competência do município? E a segunda pergunta que faço, englobando esse assunto da
da educação, como garantir o pagamento do piso aos nossos professores? Então, eu vou começar pelo fim. O primeiro passo, a primeira coisa que nós faremos é uma auditoria das contas públicas. A par dessa realidade, então, nós vamos priorizar o quê? Transporte, educação, saúde. Né? Claro que tudo importa, mas nesse momento que nós vivemos, em que as vidas humanas se perdem, nós vimos a importância do SUS, né, fundamental, né, no enfrentamento dessa pandemia, a gravidade desse problema do transporte público e a importância da educação. Nós gostamos muito de dizer, nas plenárias, quando nós temos a oportunidade, que a educação é o nosso gesto de amor ao mundo. Né? Por meio da educação que nós declaramos amor ao mundo, educando as nossas crianças, né? Preparando-as para que possam ser herdeiras, né? Porque a nossa vida é passageira, né? Nós temos uma passagem extremamente efêmera pelo mundo, né? E são as gerações que vão se sucedendo que herdam e dão permanência. E a educação é fundamental nesse sentido, né? Então, nós temos alguns pilares. O piso nacional, como mínimo, é um desses pilares. A formação continuada é de suma importância para nós, para todas as trabalhadoras e trabalhadores da educação. E outro elemento de suma importância para nós é o fim das terceirizações, que, a bem da verdade, nos leva a debater a precariedade dessas trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, né, como eles são expostos à insegurança, à vulnerabilidade, não conseguem criar vínculos nos seus locais de trabalho, né, e como isso é um processo tortuoso, né, para essas trabalhadoras e trabalhadores. Então, quando nós pensamos a educação, nós trazemos todo esse conteúdo, que parte dessa ideia de que é por meio da educação que nós, então, assumimos esse compromisso com o mundo. Né? E isso vai atravessar a cultura, vai atravessar como nós enxergamos o meio ambiente, né? Vai atravessar a questão do turismo, como nós enxergamos, né, esse mundo no qual nós estamos inseridos. Nós vamos chegar a falar de tudo isso. A gente vai fazer uma pausa de 30 segundos e a gente volta com a próxima pergunta da Anete. É 30 segundinhos. Lembrando a você que está em casa que no dia 12 de novembro nós teremos todos os candidatos a prefeito da cidade do Rio Grande, a prefeito e a prefeita da cidade do Rio Grande, num debate. Todos foram convidados, esperamos que todos se façam presentes para poder debater o futuro da cidade do Rio Grande e você, eleitor, que está em casa, escolher o melhor caminho para a nossa cidade a partir do ano de 2021. Todos foram convidados. Esperamos que possamos ter os 8 candidatos lá presentes, debatendo o futuro da nossa cidade, o teu futuro, o futuro do teu filho, o futuro da tua filha. Então, contamos contigo, eleitor, para nos assistir a partir aqui da página do Litorâneo, também na Web Rádio Zona Sul e também na Rádio Cultura Rio Grandina 740 AM. Eu, André Zenobini, Anete Pool, José Augusto Valerão, Meilene Fontes e Wanda Leite, juntos no último debate para o cargo de prefeito ou prefeita da cidade do Rio Grande. Eu prometi que a pergunta de volta desse bloco era da Anete. Anete. O áudio, Anete.
Cláudia, você falou do fim das terceirizações, né? E no programa de vocês falam do fim da terceirização do pessoal da limpeza, da portaria, né? Que hoje são terceirizados. Você fala do fim das terceirizações em geral e propõe a fazer novos concursos, né, para profissionais da saúde, ou chamar os que já estão aprovados, né? Assim como tu fala em propor fim de privilégios das grandes empresas. O que eu queria saber de ti é o seguinte: o fim de todas essas terceirizações, elas não vão onerar de sobremaneira a administração pública? Bom, nós vamos estudar o modo como vamos processar essa forma de eliminar essa perversa relação de trabalho, né? Nós precisamos ter em mente que a terceirização é uma forma precária de colocar o trabalhador, que o expõe a um sofrimento muito grande. Nós não queremos isso. Então, nós vamos estudar, analisar e ver todas as possibilidades que possam nos conduzir a alcançar esse objetivo, né? E sim, esse é um compromisso que nós estabelecemos, entendendo que o trabalho é algo que não pode ser gerado, estabelecido, a partir de relações precárias que mais vulnerabilizam aquela pessoa do que lhe causam uma condição de segurança. Então, Anete, vai ser necessário que nós nos empenhemos nessa tarefa com muita vontade política, com muita determinação, com a consciência de que esse é o certo a ser feito, esse é o digno a ser feito. Cláudia, ok, obrigada. Vocês falam, no plano de governo de vocês, de um desenvolvimento econômico diferente. A gente sabe que o ano de 2021 será uma retomada, será um pós-pandemia, em que Rio Grande está precisando desenvolver, gerar emprego e gerar renda para as pessoas. Vocês falam no programa de vocês na criação de bancos comunitários. Eu queria te pedir que explicasse um pouquinho como funcionarão esses bancos comunitários caso o pessoal chegue à prefeitura. Bem, André, vamos chegar na questão dos bancos comunitários, mas por que os bancos comunitários, né? Nós fazemos a leitura de que o modo como o capitalismo se desenvolve nos dias de hoje é por meio de um ultraneoliberalismo, que tensiona, porque a nossa Constituição Federal, ela nos promete um modelo de Estado que não é ultraneoliberal. Muito pelo contrário, em 88, o modelo de Estado que nos foi prometido era de um Estado de bem-estar social. Mas para que essa promessa não fosse cumprida, há um desmonte da nossa Constituição Federal, para que ela possa se adequar a um modelo de economia que se cria a ilusão de que é uma economia que vai gerar renda, que vai gerar crescimento econômico. E aí a gente tem a cidade de Rio Grande, que passou por tantos e perversos ciclos econômicos, que nos mostram que crescimento econômico nem sempre vem acompanhado de desenvolvimento social. E é nesse sentido, então, que nós colocamos a necessidade de uma economia solidária que esteja fora dessa lógica do ultraneoliberalismo, que, na verdade, não é voltado para a proteção e geração de renda das empresas. Ele é voltado para a proteção do mercado. O mercado é o Deus desse modelo econômico. Não é a geração de renda, nem a proteção das empresas. Tanto é assim que as empresas, quando se vulnerabilizam, elas vão à falência. E esse modelo econômico não é nem um pouco humano e complacente com essa realidade. Muito pelo contrário, ele é cruel, né? Então, é para fugir dessa lógica que nós propomos um modelo de economia solidária, e aí os bancos comunitários
são muito importantes, mas eles precisam ser criados por meio de uma lei que seja, então, aprovada pela Câmara dos Vereadores, com uma previsão de fundos para que esse banco, então, receba uma dotação, para que as comunidades organizadas por meio de associações e cooperativas possam fazer a captação desses recursos para geração de renda nas comunidades. E veja como que isso é fomento e desenvolvimento social para a economia local. Como que isso vai ao encontro dos pequenos e não dos grandes. E como que isso também desburocratiza o acesso ao crédito e não visa lucro, né? Não está ali se fazendo um empréstimo para capitalização, não, nada disso, né? Mas, claro, isso também depende de muita vontade política, de um esforço concentrado nesse sentido e de uma mudança de paradigma na nossa comunidade. Dentro dessa visão, e é algo que é estratégico, é a primeira vez que eu estou vendo num plano de governo dos candidatos que nós já entrevistamos falar, enviar projeto para a Câmara de Vereadores. E aí eu quero te entrar com uma pergunta, Cláudia, que é essencial. Infelizmente, nós vivemos no país da governabilidade, da questão de apoios nos legislativos, seja ele na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O pessoal, até o momento em Rio Grande, nunca elegeu um vereador. Está tentando eleger vereadores nesse ano de 2020. Como o pessoal, se eleito for, conseguirá governar? Qual será a estratégia do pessoal para garantir apoio na Câmara Municipal de Vereadores? Bom, André, a sua pergunta é carregada de historicidade, né? Porque nós temos testemunhado no Brasil o que se convencionou chamar de republicanismo de coalizão, né? Em que essas coalizões não são estabelecidas por meio ou voltadas para o interesse coletivo, mas em conluios em que estão em jogo interesses político-partidários. Essa é a tal da governabilidade. E aí eu te respondo que cada um deverá cumprir a sua função. E aí a comunidade tem uma tarefa. A tarefa da nossa comunidade é se apropriar da consciência política, da cidadania, de que nós não elegemos vereadoras e vereadores, nem prefeitas e prefeitos, para que eles se apropriem do Estado para fazer coalizões de interesses espúrios, mas que eles se voltem para o interesse da nossa comunidade. É vergonhoso que nós tenhamos hoje em Rio Grande o avanço da tuberculose, da sífilis, a infecção pelo HIV, e que nós estejamos aqui conversando sobre governabilidade. Isso é obsceno, né, André? Que nós tenhamos que chegar nesse ponto. Então, a governabilidade do governo do PSOL será republicana, que cada um cumpra a sua função e que a nossa comunidade se aproprie da consciência cidadã de que ela elege vereadoras e vereadores para que eles cumpram suas funções e não para que eles façam pactos espúrios de governabilidade. Anete. Eu não ouço. O som, Anete. Cláudio, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa proposta que vocês têm sobre o fim de privilégios de grandes empresas, né? E, ao mesmo tempo, incentivos fiscais, né? Incentivos fiscal e linhas de crédito para microempresas, né? E cooperativas. Isso não barraria que grandes empresas viessem para cá, porque é quase uma premissa que quando uma empresa vem para um município, o que eles querem é um incentivo fiscal. Não impediria que mais empresas pudessem vir para cá? Muito pelo contrário, Anete, nós precisamos atrair investimentos e empresas que se fixem em nossa cidade de forma responsável,
e que tenham esse entendimento a partir de um pacto, né, de proteção ao meio ambiente, de geração de renda, de desenvolvimento social, né? E quando nós falamos no fim do privilégio dos grandes, nós estamos em contrapartida querendo que quem tenha privilégio são os pequenos. São os pequenos que enfrentam obstáculos gigantescos para acessar linhas de crédito. São os pequenos que vão à bancarrota primeiro. Então, é nesse sentido. E são os pequenos, Anete, que geram empregos. E se nós formos ver quem demite e quem tem demitido mais em tempos de crise, nós vamos ver que há um esforço sobre-humano dos pequenos em manter. Né? Quando você vai num salão de beleza e conversa ali com a pessoa que está... E você vê que ela está fazendo um esforço gigante para manter ali as suas trabalhadoras, os seus trabalhadores, esforço que a grande empresa muito provavelmente não fará. Né? E quando ela vai embora, ela deixa um legado de miséria, de desemprego. Então, nós precisamos pensar a longo prazo. Nós queremos atrair empresas? Queremos, mas que elas sejam responsáveis com a nossa cidade, né? Que elas não venham para cá para um crescimento expropriatório e depois, quando elas nos deixarem, fiquem o legado de miséria e de pobreza e de desemprego. Então, é nesse sentido que nós colocamos que é necessário que os pequenos tenham privilégios e não que os grandes tenham privilégios. Cláudia, eu quero entrar contigo num assunto que é de extrema importância, principalmente no meio de uma pandemia, que é a saúde pública. No programa de vocês, no programa de governo de vocês, vocês falam em ampliação de cobertura da estratégia de saúde da família. Vocês falam também dos CAPs, vocês falam também dos CRAS. Não vejo no programa de vocês a questão da saúde plena. Então, a pergunta que eu te faço é: qual a avaliação que o pessoal tem sobre a gestão de saúde plena e como garantir essa ampliação na estratégia de saúde da família? Olha, André, a questão da saúde plena, para nós, é de suma importância. E durante a pandemia, a gente vê como o SUS é de fundamental importância, né? E acho que, inclusive, é o momento, né, para quem está nos assistindo, de levantar a bandeira do SUS, de dizer que o SUS é uma conquista constitucional da qual nós não vamos abrir mão, né? E vamos lutar para mantê-lo. E é nesse sentido, então, que nós vamos cumprir os requisitos e arcar com as responsabilidades para nos manter inseridas no âmbito da saúde plena, da gestão plena. E como ampliar a estratégia de saúde da família? Bom, nesse sentido, a gente vai ter que tomar posse, né? E tomando posse, nos apropriarmos do conhecimento dessa realidade em seu todo, porque por mais que nós possamos conversar, dialogar, ouvir, e ter um esforço, assim, gigantesco de conhecimento, esse conhecimento maior só virá depois que se tomar posse, se fazer uma auditoria, e aí fica, né, o compromisso de que vamos nos direcionar nesse sentido. E mais, sabe, André, só para complementar, em plenárias sobre saúde, em que foi nos oportunizado ouvir a comunidade, nós também entendemos a importância da formação dos conselheiros e conselheiras da saúde, porque, veja, em Rio Grande, conselhos deliberativos são excepcionais, não são regra. Nós queremos que os conselhos sejam todos deliberativos. O Conselho de Saúde é um conselho deliberativo, e, no entanto, é necessário que haja uma formação, um empoderamento dessas conselheiras e conselheiros, para que eles não sejam simplesmente aqueles que vão assinar ao final e dizer que sim, mas que eles tomem decisões, que eles conheçam a nossa realidade, né? Então, fortalecer os conselhos de saúde, fazer com que
haja uma relação protagonística das usuárias e usuários do nosso sistema de saúde, né? Isso também, para nós, está ligado à cidadania, né? Saúde, e aí, assim, não tem compartimento. Tudo está ligado, interligado e conectado. Saúde, educação, cultura, turismo, transporte. É isso que nos torna cidadãs e cidadãos. Anete. Anete, tu tá sem áudio. Desculpem, eu sempre retiro. Eu gostaria de saber, como mulher, eu gostaria de saber o que vocês trazem, né, de prioridades para nós, mulheres, no governo de vocês. Todos os meses do ano. Nosso compromisso é uma agenda permanente, né, no sentido de que as mulheres são aquelas que abrem e fecham a nossa cidade com serviço de limpeza. Então, nós precisamos ter uma agenda voltada para as mulheres trabalhadoras, para as mulheres negras, para as mulheres LGBTs, né, para as mulheres grávidas, e aí ter todo um trabalho de conscientização sobre a violência obstétrica, que é um compromisso nosso. Nós temos feito plenárias sobre violência obstétrica. Rio Grande tem uma alta taxa de mortalidade de nascituros. Isso precisa ser enfrentado, ser pensado, né? E não no sentido de hostilidade, sabe, Anete? Mas no sentido de conscientização, né? De que as mulheres têm o direito, durante a gravidez, de serem bem tratadas, bem cuidadas. Em Rio Grande nós temos casos, e não são poucos, de crianças com sequelas de parto, com fratura de ombro. Nós precisamos ter um olhar para essa realidade, das mulheres que vivem com HIV/AIDS, né, das mulheres que vivem com doenças crônicas, né, das mulheres que sofrem violência doméstica. Então, pensar como nós podemos promover um aluguel social para que essas mulheres possam, então, alcançar, né, a sua autonomia, a sua independência depois de uma situação de violência doméstica. Então, nós temos uma preocupação, inclusive essa tem sido sempre a nossa fala final, né, em qualquer dos espaços públicos que nós ocupamos, porque nós somos duas mulheres, né, uma chapa composta por duas mulheres. Então, nós temos no DNA essa preocupação de ter políticas públicas de janeiro a janeiro para as mulheres. Cláudia, nós estamos com mais de 50 minutos de conversa e eu preciso te fazer uma pergunta que eu tenho feito reiteradas vezes aos candidatos que por aqui passam. Qual o compromisso e qual a avaliação do PSOL sobre o número de secretarias e cargos em comissão no futuro governo? Bom, hoje nós temos 17 secretarias, se não me engano, na administração atual. O que nós precisamos analisar não é se esse número é um número grande ou pequeno, né? Se ele é grande, mas ele é necessário, então está justificado. O que nós precisamos compreender é se essas secretarias têm cumprido a função para a qual elas foram criadas, porque certamente, se elas têm cumprido essas funções, elas são importantes, né? Então, é nesse sentido que nós vamos examinar o número de secretarias e vamos analisar. Num cenário, André, que nós não sabemos se será pandêmico ou pós-pandêmico, e que pós-pandêmico será esse, né? Então, e quais demandas terão que ser enfrentadas a partir dessa nova realidade, né? Para os cargos em comissão, a avaliação é a mesma? Para os cargos em comissão, a avaliação é diferente, no sentido de que nós temos valorosas e valorosos servidores públicos, e que, então, nós precisamos analisar a necessidade, e se não houver essa necessidade, nosso governo não terá comissionados
como forma eleitoreira de se manter no poder, nada disso, né? Então, também nós temos esse compromisso, que é um compromisso ético com a nossa comunidade, né? Se nós temos que gerar renda, nós temos que gerar essa renda no âmbito da economia da nossa comunidade, e não de forma eleitoreira, admitindo cargos comissionados. Anete? O som. Além do já comentado por ti aqui, de desapropriação, né, de prédios que estão inabitados há anos, né, que estão, na verdade, servem de local para drogas, né, para usuários e tal. Vocês têm um programa de habitação para Rio Grande? Você tem um programa voltado, porque a gente sabe que o déficit é muito alto aqui também, né? Vocês teriam um programa voltado a isso? Então, nós temos um ideário para a habitação que parte do entendimento de que é necessário ter à disposição daqueles que não conseguem arcar com o seu aluguel, que não têm uma casa própria, que essas pessoas não cheguem a viver em situação de rua, mas que possa haver, então, políticas como a do aluguel social, a ocupação de imóveis públicos que estejam desocupados, né? A construção de imóveis de baixo custo, mas de boa qualidade, em locais acessíveis, né? E considerar as parcerias com a União e com o Estado, porque, veja, Nete, do ponto de vista do que diz a Constituição Federal, a habitação é um problema que compete aos 3 entes federativos resolver. Então, nós precisamos também somar força, né, nos unir no sentido de enfrentar essa questão. E sim, a questão do IPTU é uma questão central e é cumprir a Constituição Federal, porque a propriedade privada, ela cumpre a sua função por meio da habitação, e não se justifica que numa cidade tenha tantos imóveis desabrigados, né, desocupados, criadouros de mosquitos da dengue, de ratos, ao passo que existe uma população carente que não tem onde morar. Eu quero entrar num outro assunto contigo, Cláudia. Nosso tempo está se indo de uma maneira muito rápida. Na questão do turismo. Potencialidades do turismo, todos sabem que Rio Grande tem vocação turística, olhar para a água, ilhas, praia do Cassino, Itaim, enfim, potencialidades nós temos. Qual será o grande projeto do pessoal para o turismo em Rio Grande? Que turismo, né? Assim, quando a gente pensa o turismo, a gente tem que pensar também que tipo de turismo nós queremos. Nós não queremos um turismo predador que venha e que, a bem da verdade, mais contamine, né, mais prejudique o meio ambiente do que agregue valores e renda à nossa cidade. E nós queremos, então, unir o turismo a uma consciência ecológica. Então, que seja um turismo que, por exemplo, e aí você vê como a economia, o turismo, a cultura, a educação estão conectados, né? Pensar, por exemplo, o manejo agroecológico nas ilhas, nós estamos pensando num turismo rural sustentável, né? Em que a produção de alimentos orgânicos possa atrair visitantes, em que nós possamos estar lá enquanto comunidade, né, que nós possamos criar acessibilidade, né, até as ilhas, né, mas que isso também seja pensado pelos ilhéus. Sempre, André e Anete, o que nós temos é que ouvir as nossas comunidades. Nós temos que ter a participação popular na construção de um projeto de turismo. E para isso, então, nós precisamos fortalecer o Conselho de Turismo da nossa cidade, torná-lo deliberativo, porque ele é só consultivo, e ampliar a participação
da nossa comunidade nesse conselho, para que lá estejam representados os ilhéus que representam a agricultura familiar, para que eles sejam, então, partícipes das decisões sobre esse turismo ecológico, né? Então, e que veja como isso está conectado também com a cultura, né? Então, é pensar a partir de uma cidade ecossocialista em que o meio ambiente ocupa um lugar de destaque, de suma importância, partindo, André, só para finalizar, de uma ética da responsabilidade, porque, como eu disse anteriormente, nós do PSOL temos um entendimento de que as nossas ações, as nossas políticas ambientais, educacionais, voltadas para o turismo, elas não devem se pautar só pelo hoje ou pelo amanhã, mas para as gerações que sequer nasceram. Nós temos um compromisso com aqueles que ainda estão por vir, porque nós estamos legando um mundo destruído, um colapso. Essa é a verdade, né? E alguém precisa dizer isso, né? Que mundo é esse no qual nós estamos vivendo agora? Por que nós vivemos uma pandemia? Que ar é esse que nós respiramos? Que água é essa que nós bebemos, que tem mais de 27 agrotóxicos diferentes? Então, se nós não mudarmos esse mundo, eu simplesmente acho que nós estamos não só nos condenando, mas condenando essas gerações que ainda estão por vir. Cláudia, nós batemos nesse momento 1 hora de transmissão, 1 hora de conversa. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite de conversar conosco nesta noite, de ter debatido um pouco o plano de governo de vocês. Tem mais no plano de governo de vocês, que nós renderíamos 1 hora mais conversando, mas demos esse espaço de 1 hora para todos os vice-prefeitos. Teremos uma nova rodada de conversas, aí sim com os candidatos a prefeito. Então, nós teremos com os candidatos a prefeito 1h30 de conversa para repassar esse plano de governo, para avançar em outras pautas, para debater ainda mais o futuro da nossa cidade do Rio Grande. Eu queria imensamente te agradecer e te dar 2 minutos para as tuas considerações finais, que é o que nós temos dado a todos os candidatos que têm passado por aqui. Eu queria agradecer, André, a você, a Anete, esse acolhimento. Eu sou uma mulher muito acolhida em Rio Grande. E eu queria pedir licença para ler, né, os nossos agradecimentos que eu e a minha companheira Vera temos feito nas nossas falas, que na verdade, o nosso compromisso com todas as mulheres da nossa cidade. E ao firmar esse compromisso com as mulheres, nós firmamos também um compromisso com todos os homens, que são filhos, que são pais, que são companheiros, que são amigos, que são colegas de trabalho das mulheres, né? Então, a luta em defesa dos direitos das mulheres passa pela luta contra a violência e exige políticas públicas que contem com uma agenda permanente, de janeiro a dezembro, voltada para a ampliação dos espaços de discussão e a realização de ações que contemplem a realidade das mulheres pobres, das mulheres trabalhadoras domésticas, das mulheres agricultoras, das mulheres pescadoras, das mulheres educadoras, das mulheres motoristas, das mulheres trabalhadoras da cultura, das servidoras públicas, das mulheres que abrem e fecham a nossa cidade com o trabalho da limpeza, das mulheres que trabalham no comércio, na indústria, das mulheres trabalhadoras do sexo, das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, das mulheres com doenças crônicas, das mulheres idosas, das mulheres indígenas, das mulheres grávidas, das mulheres em situação de prisão e das mulheres que tenham familiares em situação de prisão, das mulheres em situação de rua, das adolescentes, de todas as mulheres. Nós deixamos aqui o nosso abraço. Cláudia, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por essa conversa. Nós estamos diariamente divulgando as ações dos candidatos através dos releases enviados pelas assessorias.
também através das perguntas diárias que nós mandamos para todos os candidatos no mesmo dia. O Litorâneo está de portas abertas a todos os candidatos desse pleito de 2020, porque o debate ele é extremamente importante para o futuro da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e uma boa caminhada nessa eleição. Obrigada, André. Obrigada, Anete. Muito obrigada, Cláudia. Essa foi a conversa com a vice-prefeita na chapa de Vera Maiorca, Cláudia Peixoto. Eu agradeço a sua companhia, Anete. Muito obrigado por essa parceria. Nos vemos amanhã, às 7 horas da noite e às 21 horas, com novos candidatos a vice-prefeito da cidade do Rio Grande. Eleições 2020 é no O Litorâneo. Forte abraço, até mais. Boa noite.